Se o carpinteiro me entrega aquela mesa por aquele preço, com aquela madeira, no prazo combinado, ele é um profissional ético. O jornalista é a mesma coisa. Ele joga a luz sobre os fatos e tem que relatar aquilo que ele vê. Pode, eticamente, relatar errado. Acontece muitas vezes. Por uma distração, por uma má observação, por um equívoco. Se vocês forem chamados a escrever sobre esse papo que nós estamos tendo, certamente, sei lá quantas pessoas tem aqui, 200, é isso? A capacidade do teatro? 500. Vamos deixar por 500. Provavelmente vão ter 500 depoimentos diferentes. O cara é mais antipático do que eu imaginava, o cara é mais arrogante do que aparentava, o cara não tem rigorosamente nada a acrescentar. Puxa, como ele é bonito, se referindo ao Kleber. Que são opiniões que cada um tem o direito de botar na sua matéria sobre o que viu. Agora, o que não pode dizer que Kleber Machado apresentou-se com um belo terno e uma gravata cor-de-rosa, uma que ele não é São Paulino, e duas... Podia passar sem fazer essa coisa. Bom, o que você não pode é errar na descrição factual. Ou, que é tão grave quanto, botar na boca dele ou botar na minha boca uma coisa que eu não disse. Isso você não pode fazer. Em absoluto. Razão pela qual, é outro dos mitos da imprensa, jamais submeterei uma coisa que eu vou escrever a você, depois de te ouvir. Pois se eu fizer uma entrevista com você, eu adoro a ideia de poder te dar a entrevista antes de publicar e pedir para você corrigir. E se for com a sua mão na caneta, ainda melhor. E se amanhã você quiser desmentir, você está aqui. Submetido. Qual é o problema de eu te submeter a alguma coisa que você me disse? Qual é o problema de eu botar no papel alguma coisa que você me disse e te perguntar se foi aquilo mesmo que você me disse? Se eu posso não ter gravado e não ser literal e não ser absolutamente exato naquilo que você disse. Então, gente, essa profissão que vocês estão escolhendo, do meu ponto de vista, é a melhor profissão do mundo. Desde que vocês estejam dispostos a correr riscos, a exercer uma profissão solitária, a não ter a ilusão de que vocês vão ser adorados pelas pessoas. Eu me fio muito no que uma brilhante jornalista de Israel costuma dizer. Que ela chegou no ápice da carreira dela, no momento em que os palestinos e os judeus a xingavam do mesmo jeito. Cheguei na posição justa. Eu, hoje em dia, me congratulo comigo mesmo, porque corintianos e são paulinos me xingam do mesmo jeito. E aí eu me dou conta de que eu estou na linha justa. Kleber Machado, por favor. Kleber, só um. Obrigado, Juca. Só antes de passar para o Kleber, só cumprimentar o pessoal, porque essa palestra está sendo transmitida também para os auditórios da Vila Maria da Vergueiro e pela TV Uninove. Também estamos com auditórios lotados por lá. Tá? Obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu vou começar assim pelo que o Juca terminou. E com uma ressalva que é importante, porque como alguns de vocês conhecem a gente, nós temos funções muito diferentes dentro da nossa profissão. Né? Então, essa função que cada um de nós exerce sugere que você trabalhe de uma maneira e de outra, por função. Mas o conceito da nossa profissão, todos nós temos. A nossa profissão é uma das profissões mais bonitas do mundo, de fato. Acho que a gente não pode acreditar muito nisso. A gente tem que saber isso. A gente, às vezes, nós jornalistas, temos a pretensão
de acreditar que nós somos muito mais legais do que todo mundo, nós somos muito mais corretos que todo mundo. Quando o Juca diz que nós não podemos errar na descrição, ele está perfeito. Eu não posso dizer que ele está de paletó, se ele não está. O que eu acho que a gente hoje faz um pouco e precisa tomar cuidado é, tendo lado, não acreditar só que o lado da gente é o lado mais correto. Nós temos que ouvir constantemente o outro lado. Nós temos que, porque isso é um conceito meu, em muitos fatos não há certo e errado. Eu, repórter, jornalista, eu não posso me considerar o cara que vai dizer que está certo ou que está errado. Hoje, eu acho que nós temos uma mistura muito grande entre notícia e opinião. Nós temos muita opinião hoje. O mercado, ele cresceu de tal maneira que hoje um blog, o Juca dá a notícia da mala para o árbitro, mas ele também comenta a notícia da mala para o árbitro, né? Então hoje nós temos muitas opiniões sendo dadas, e opinião pressupõe que um vai concordar, o outro não vai concordar, né? A nossa profissão, ela é difícil de você tocar na medida em que você vai desagradar, que você vai ficar mal ou bem com um ou outro, e isso não é importante. Essa independência que ele fala é o que todos nós devemos preservar na nossa vida, né? No nosso dia a dia. A gente tem que preservar ser independente, a gente tem que preservar a verdade. E aí a nossa verdade, ela, me parece, tem muito peso quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar, quando a gente vai entrevistar. Então, acho que a gente tem que tomar só um pouco de cuidado em não partir já do princípio de que aquilo não é bom, de que aquele lá não serve e de que esse aqui é bacana, entende? A partir disso, eu acho que nós vamos desenvolver entrevistas, comentários, porque hoje a nossa profissão é muito mais do que simplesmente dar uma notícia. A frase que ele falou do Milor é perfeita. O raciocínio do Cláudio Abramo, pessoas que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, o Juca trabalhou com eles, são conceitos de muito tempo atrás que devem ser seguidos pela gente. Então, acho que nós temos isso, que é uma coisa que me incomoda um pouco. A gente hoje tem uma certa falta de respeito com as pessoas. Isso que eu acho que vocês que vão trabalhar, cuidar muito de respeitar limite, respeitar a individualidade. No esporte, isso, então, na hora que você vai falar de jogador, que você vai falar de profissional, você mistura de uma maneira muito, muito fácil o que é a vida do cara e o que é a profissão do cara. Para muita gente, as coisas andam juntas. Para o João Saldanha, que é um outro nome famoso, ele não queria o tal jogador para casar com a filha dele. Tem cara que acha que isso é um conceito ultrapassado, é um conceito que não serve mais. Porque se esse atleta, no caso do esporte, é um cara que é conhecido, que é referência, como se diz hoje, ele é exemplo, ele não pode simplesmente me servir para jogar no meu time. Mas isso é opinião, né? Isso é opinião. Talvez seja um caminho, esse talvez seja um caminho que a gente precisa achar, esse talvez seja um jeito da gente entender como é que nós vamos lidar com o profissional fulano e com a pessoa fulano.